As primeiras 72 horas. Quando uma crise acontece, existe um período crítico que costuma definir quase tudo, as primeiras 72 horas. É nesse intervalo que o pânico começa, os recursos desaparecem, a desorganização aparece e as pessoas descobrem o quanto realmente dependem da normalidade. Curiosamente, a maioria das emergências não começa como nos filmes. Não há música dramática, nem sirenes constantes, nem anúncios cinematográficos. Na maioria das vezes, começa de maneira banal. Uma luz pisca, um sinal do celular falha, a água para de cair, as filas aumentam, os mercados esvaziam. E então surge aquela sensação estranha. Isso parece mais sério do que eu imaginei. É nesse momento que a preparação deixa de ser teoria. Por que 72 horas? Especialistas em emergências usam frequentemente o período de 72 horas porque ele representa o tempo em que serviços públicos podem falhar, ajuda pode demorar, abastecimento pode ser interrompido e o caos inicial costuma ser mais intenso. Nas primeiras horas, quase todo mundo reage emocionalmente, poucos agem racionalmente. E existe um padrão curioso: quanto menos preparada a pessoa está, maior tende a ser o pânico, porque incerteza alimenta medo. Já quem possui o básico, água, alimento, iluminação, medicamentos, informação e um plano simples, costuma enfrentar a situação com muito mais calma. A preparação não elimina o problema, mas reduz drasticamente o desespero. A regra dos três. Existe um princípio amigo da sobrevivência chamado regra dos três. Ele não é matemática exata, mas ajuda a entender prioridades. Isso ensina algo importante. As pessoas frequentemente se preocupam primeiro com comida, quando na verdade água, abrigo e temperatura são muito mais urgentes. Em uma emergência, prioridades erradas podem piorar tudo. Prioridade 1, segurança. Antes de qualquer coisa, você precisa avaliar o ambiente. Parece óbvio, mas muita gente entra em modo automático durante crises. Se houver um incêndio, enchente, violência, desabamento, vazamento, tumulto, a prioridade imediata é sair da zona de risco. Nenhum estoque vale mais do que sua vida. E aqui existe uma diferença importante. Sobrevivência não é coragem impulsiva, é decisão racional. Às vezes, sobrevivência significa permanecer. Às vezes, significa sair rapidamente. Prioridade 2. Água. A água é o recurso mais importante das primeiras 72 horas. Sem água, seu corpo perde energia, o raciocínio piora, o estresse aumenta e problemas físicos aparecem rapidamente. A maioria das pessoas subestima absurdamente a quantidade necessária. O ideal é considerar, e isso apenas para necessidades básicas. Agora imagine uma família inteira, durante 3 dias, sem mercado, sem abastecimento, sem previsão. De repente, a água armazenada deixa de parecer exagero. Ela passa a parecer inteligência. O erro comum: esperar a crise começar. Esse é um dos maiores erros das pessoas. Elas esperam o problema acontecer para então procurar água, pilhas, lanternas, combustível, comida. Mas crises geram comportamento coletivo e comportamento coletivo gera correria. Basta observar o que acontece antes de grandes tempestades. Prateleiras vazias aparecem quase imediatamente. O curioso é que frequentemente não falta produto no início, falta
organização emocional. As pessoas entram em modo de urgência ao mesmo tempo. Prioridade 3. Iluminação. Poucas coisas aumentam tanto a sensação de vulnerabilidade quanto a escuridão. Quando falta energia, a casa muda, o ambiente muda, a psicologia muda. Uma simples lanterna pode trazer enorme sensação de controle. Por isso, itens básicos fazem tanta diferença. Lanternas, pilhas, baterias, velas, carregadores portáteis. Parece pequeno até o momento em que você realmente precisa. Prioridade 4. Comunicação. Em situações normais, estamos constantemente conectados, mas crises frequentemente afetam a internet, telefonia, energia. E quando isso acontece, muita gente percebe algo desconfortável. Não sabe números importantes de memória, não possui plano de contato, não sabe onde encontrar familiares. A comunicação precisa ser simples. Quem ligar? Para onde ir? Qual será o ponto de encontro? Quem precisa de ajuda primeiro? Em momentos difíceis, simplicidade vale ouro. Prioridade 5. Calma. Talvez este seja o recurso mais subestimado de todos. Pessoas calmas cometem menos erros. O pânico faz indivíduos esquecerem objetos importantes, desperdiçarem água, tomarem decisões impulsivas, acreditarem em boatos, criarem conflitos desnecessários. Uma pessoa preparada tende a manter mais clareza mental, porque já pensou previamente. Se algo acontecer, o que eu faço? Isso reduz o choque psicológico. Sobrevivência não é apenas física, é mental. O objetivo não é viver assustado. Existe uma diferença enorme entre preparação e obsessão. Este livro não defende medo constante, nem paranoia. A ideia é simples: reduzir vulnerabilidades óbvias, ter água, iluminação, medicamentos, alimentos básicos, meios de comunicação e um plano mínimo. Não transforma ninguém em extremista, transforma em alguém imprudente. E prudência sempre foi uma virtude silenciosa das pessoas mais sábias. Quando tudo para. A maioria das pessoas acredita que crises serão resolvidas rapidamente, e muitas vezes serão, mas as primeiras 72 horas costumam ser as mais desorganizadas. É nesse período que emoções dominam, boatos circulam, recursos desaparecem e decisões precipitadas acontecem. Quem possui preparo básico atravessa esse momento com muito mais estabilidade. Não porque controla a crise, mas porque controla melhor a si mesmo. E em qualquer emergência, isso já representa uma enorme vantagem.